Meus irmãos, eu quero mais uma vez saudá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé comigo, mais uma vez, e abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 1, e nós vamos ler versículos do 1 ao 9, versículos que serão alvo da nossa exposição nessa noite. Como os irmãos sabem, temos pregado sequencialmente o Evangelho segundo Lucas, mas hoje nós vamos dar uma pausa para ouvirmos a voz do Senhor através do livro de Josué, esses 9 versículos iniciais deste conhecido livro do povo de Deus. Josué, capítulo 1, versículos de número 1 ao 9. Quantos acharam, digam amém. Amém. Então assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém, diz o versículo 5, poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém, igreja? Vamos falar com o Senhor em oração e vamos pedir a iluminação do seu Espírito para a nossa reflexão, para a nossa exposição nessa noite. Mais uma vez, em Tua presença, nós nos humilhamos, ó Deus, de toda graça, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus Todo-Poderoso. Nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos a dificuldade pessoal que temos de às vezes entender aquilo que o Senhor fala através de Tua palavra, mas graças nós te damos, ó Deus, o Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Por isso eu peço ao Senhor, humildemente, que o Senhor conceda-me a graça que eu preciso, que eu necessito, para que eu possa pregar a Tua palavra com intrepidez, enquanto o Senhor mesmo trabalha no coração daqueles que ouvirão o Evangelho nesta noite. Que o Senhor possa estar alimentando o Teu povo, aqueles que já se chamam pelo Teu nome neste lugar, e que o Senhor possa, segundo a Tua vontade soberana, estar se revelando salvificamente, trazendo convicção de pecado àqueles que ainda não se veem como pecadores na Tua presença, e que o Senhor se revele como único e suficiente Salvador, de modo que haja salvação para a Tua glória e para o bem do Teu povo. Assim eu te oro e te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Sejam fortes e corajosos. É o tema do nosso sermão desta noite. O povo de Deus é muito claramente instruído através de sua palavra sobre o fato de que esse povo foi resgatado do cativeiro, das amarras, da prisão do pecado,
e este povo está sendo conduzido pelo próprio Deus para uma terra que ele mesmo prometeu. O povo é conscientizado de que durante este processo, durante esta viagem, durante esta peregrinação, cada filho e filha de Deus tem uma missão a cumprir, uma missão que foi confiada pessoalmente pelo próprio Deus. O fato é que a jornada não é fácil para ninguém, mas também é fato que Deus nunca disse que essa jornada ela seria fácil. E então, diante das dificuldades da jornada, da peregrinação, da caminhada cristã, nós ficamos temerosos. Sim, nós ficamos temerosos. Por causa dos muitos perigos que essa jornada imprime. E às vezes os nossos corações são assaltados pela sensação real, quase que palpável, de que nós não vamos conseguir. Nós não vamos chegar ao fim dessa jornada e muito menos teremos condições de cumprir a missão que nos foi confiada. Todos nós, em algum momento, em certa medida, somos assaltados por essa sensação. Mas é exatamente nesse momento que o Senhor se volta para nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de misericórdia, e nos diz: sejam fortes, sejam corajosos. Não temam, porque absolutamente esta é a verdade, diz Deus. Eu estou com vocês. E sim, nós não duvidamos de que o Senhor dos exércitos está conosco. Nós não duvidamos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque afinal de contas Ele mesmo diz isso para nós, para o nosso consolo, para o nosso fortalecimento, no Salmo 46, versículo 7. Nós não duvidamos de que Ele está conosco. A grande questão é essa: como nós podemos ser fortes e ser corajosos? Como é que nós podemos colocar em prática aquilo que Deus requer de nós quando Ele vira para individualmente cada um de nós e diz: sejam fortes e sejam corajosos? Essa é a questão. A questão é: o que Deus espera de mim quando Ele diz para mim: seja forte e seja corajoso? O que Ele espera de você, igreja, de você, povo de Deus, quando Ele diz: sejam fortes e corajosos? O que Ele espera de nós? Para ouvir a resposta a esta pergunta, nós vamos ouvir a voz do próprio Deus. Ele mesmo vai responder esta pergunta para nós, através do chamado de Josué. Quando ele mesmo requer isto de Josué: seja forte, Josué, e seja corajoso. Se Deus assim permitir, nós vamos olhar para a Escritura e vamos ver que assim como o Senhor requer isso de nós, Deus requer isso de Josué, em um contexto muito parecido com o contexto que eu e você vivenciamos. E nós vamos fazer a divisão desses 9 versículos em 5 partes. Primeiro, nós vamos observar o contexto em que Deus requer isso de Josué. Segundo, nós vamos ver que quando Josué recebe essa grande comissão, essa grande requisição de Deus, ele recebe no momento em que Deus o chama, faz uma convocação muito especial. Também nós vamos ver, em terceiro lugar, que quando ele faz essa convocação, ele entrega a Josué uma missão, a semelhança do que ele faz comigo e com você. Mas em quarto lugar, nós vamos observar que quando ele faz essa requisição e quando ele entrega essa missão a Josué, ele ordena uma conduta, uma forma de Josué seguir, proceder, ir adiante. E por fim, em quinto lugar, nós vamos ver que diante de tudo isso, diante dessa conduta ordenada por Deus, Deus dá a Josué uma garantia, assim como Ele também dá a mim e a você. O fato, meus irmãos, é que os versículos 1 ao 9 desse capítulo 1 de Josué são a suma do que será ensinado em todo o livro, em todos os capítulos desse livro. Aqui estão contidos princípios preciosos que devem guiar não só Josué, mas todo o povo de Deus, para que tomem posse, para que alcancem as promessas que Deus fez. Então, em primeiro lugar, vamos ver que Deus requer isto de Josué. Deus faz uma requisição a Josué, e nós vamos encontrar essa requisição
nos versículos 1 e 2, a primeira parte. Olhe para a sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz que depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, aí a primeira parte do versículo 2, Moisés, meu servo, está morto. A minha versão, a versão que eu li, a Nova Almeida atualizada, depois que Moisés, na sua versão revista e atualizada, sucedeu que depois, a ideia dessa primeira palavra, deste livro, a ideia é uma ideia de continuidade, imediata. Você conhece a história do povo hebreu, mas eu quero lembrar você. Por 430 anos, o povo de Deus sofreu sob o jugo da escravidão do Império Egípcio. O povo de Deus clamou a Deus e Deus ouviu do céu. Ele revela isso em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E eu vi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço, disse Deus a Moisés, o sofrimento do meu povo. Então Deus comissiona Moisés e através de Moisés, o Senhor com mão forte liberta o seu povo lançando 10 pragas, humilhando Faraó e todo o Egito. Então, o povo liberto e sob uma promessa divina, caminha com a promessa de receber uma terra, um lar para viver, e sob a liderança de Moisés, o povo marcha, peregrina por terras áridas e perigosas em direção a este lugar da promessa. E após 40 anos de peregrinação, às portas da terra prometida, nós ouvimos o relato que está na primeira parte do versículo 2. Meu servo Moisés está morto. A primeira palavra do primeiro versículo deste livro mostra que há uma continuação da saga, da história do povo de Deus. Aonde a liderança de Moisés termina, em Deuteronômio, a liderança de Josué avança, continua de agora, daqui por diante. E isso traz para nós uma instrução muito importante. Por mais relevante que seja o serviço, o ministério de algum líder do povo de Deus, por mais abençoador que seja o trabalho de um servo ou de uma serva de Deus, a obra de Deus não está confinada neste servo, nesta serva, não está delimitada, não reside neste servo e nesta serva, não, por mais abençoador que ele seja. Portanto, eu vejo duas aplicações práticas. Primeiro, para os líderes da igreja, para aqueles que foram chamados, comissionados por Deus e receberam dons na liderança. Ouçam, a obra de Deus não começa e não termina no líder. No reino de Deus, ninguém, absolutamente ninguém é indispensável. Todos são substituíveis no reino de Deus. Essencial e insubstituível é só um único, é Deus. Ouça isso, você que foi chamado por Deus para servi-lo em sua casa. Não importa se Deus chamou você para ser pastor, presbítero, diácono, líder de departamento, ministro de louvor, não importa. Professor de crianças, professora de crianças, não importa. A obra de Deus não está confinada a você. Ela não começa em você e não termina em você. Você não é insubstituível. Você não é essencial. Ouça isso, líder. Mas também existe uma aplicação muito prática para a igreja. É exatamente por causa desse princípio que eu estou falando a vocês que os líderes são tão importantes na casa de Deus. É exatamente por este princípio que os ofícios, que os talentos, que os ministérios da igreja são tão importantes. Você consegue perceber? Eles são importantes porque eles são sinal, são expressão do cuidado de Deus para com o seu povo. Deus e apenas Ele é essencial. Mas quando Ele levanta pessoas, homens e mulheres, para servi-lo com dons e talentos, Ele está demonstrando o cuidado que Ele tem para com o seu povo. Ele está renovando o cuidado que Ele tem com o povo da sua aliança.
aqueles que Deus levanta, que são substituíveis, eles são servos, conforme nós vimos no versículo 1. Servos do Senhor. Quando Deus quer cuidar do seu povo, Ele levanta líderes, Ele levanta servos. Por isso que a liderança da igreja tem um papel tão importante. Por isso que a liderança da igreja é tão abençoadora. Outros já haviam recebido esse título que Moisés recebeu, servo do Senhor. Abraão, por exemplo, pode ser citado. Outros ainda vão receber esse título. No final desse livro de Josué, capítulo 24, versículo 29, nós ouvimos o Espírito Santo falar acerca de Josué, dizendo, afinal, versículo 29 de Josué 24, afinal, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Esse é o contexto do chamado. Mas então, em meio a esse contexto, Deus dá a Josué uma missão. Prepare-se. É a segunda parte do versículo 2. Olhe para a sua Bíblia. Prepare-se. Prepare-se agora e passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Esse verbo que para a nossa língua portuguesa é traduzida por preparar, ou dispõe-te, não é? Como tem na versão revista e atualizada, a ideia é levante-se agora, erga-se. O tempo de auxiliar de Moisés acabou, Josué. É hora de você ser levantado. E é hora de você dizer sim, de você se dispor ativamente. É hora de você não resistir. É hora de você não se rebelar ao chamado. E obviamente que o contexto aqui da passagem é muito claro. É muito claro o contexto. É um contexto voltado para a liderança, para um líder chamado Josué. E aqui nós temos, de novo, o Espírito Santo nos ensinando em duas esferas, em dois lados de uma mesma moeda. Se por um lado um líder não deve se promover, se por um lado um líder não deve dizer, olha, eu estou aqui, me vejam. Por outro lado, um líder não deve fugir do seu chamado efetuado por Deus para o seu serviço a Ele, como aconteceu no caso de Jonas, que literalmente fugiu. Mas, embora essa passagem ela diga respeito a um contexto de um líder chamado Josué, o chamado de Deus se aplica, segundo o próprio texto. Deus diz a Josué, você e todo este povo. Você, Josué, e todo este povo. Percebe isso, igreja? Percebe que esse chamado não diz respeito apenas a Josué, apenas ao pastor, mas esse chamado diz respeito a você, esse chamado inclui você. Portanto, você não deve fugir, não deve inventar desculpas quando Deus chama você para servi-lo, para atravessar o Jordão. A forma imperativa desse verbo na língua hebraica é uma ordem. E não é uma ordem simples. É uma ordem tríplice. Ela acontece 3 vezes na segunda parte desse versículo 2. O Senhor diz de modo imperativo, prepare-se. Depois ele diz, passe o Jordão. Depois ele diz, entre na terra prometida. Para que não haja dúvida de que Deus está mandando, que Ele está ordenando. De modo imperativo, é uma ordem. Obedeça. Mas então talvez você diga, não sei, como nós falamos no início dessa mensagem, eu não sei se eu consigo. É difícil demais. Afinal de contas, Deus me chamou para ser pastor, eu não sei se eu vou conseguir. Como eu, um pobre mortal, posso ser um ministro do Evangelho do Rei Eterno? Mas Deus me chamou para ser presbítero. Como eu vou servir a Deus, supervisionando espiritualmente as ovelhas do Senhor? A menina dos olhos de Deus. Deus me chamou para ser diácono, mas como eu posso ser diácono? Como eu posso ser o braço estendido e amoroso para cuidar das necessidades físicas? Deus me chamou para ser marido. Como eu posso ser um marido crente? Que missão é essa? É uma missão muito grande, é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir ser mãe, ser esposa.
Ser uma mulher segundo o coração de Deus? Não, pastor, eu não sei se eu vou conseguir ser um jovem, uma moça e um rapaz nessa geração que consiga cumprir com fidelidade essa missão, esse chamado, esse imperativo de Deus para a minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir. É muito difícil. É o argumento do nosso coração. Mas então deixa eu perguntar a você. Você acha que Deus não sabe que é difícil? Você acha mesmo? É claro que Ele sabe. Veja o segundo imperativo. Passe. Passe o quê? O Jordão. Você tem um rio para atravessar. Não é fácil atravessar o Jordão. Deus está nos dizendo, eu sei das dificuldades de você cumprir a missão. E depois que você atravessar o Jordão, você ainda vai ter que enfrentar os hititas, o povo cananeu, para você tomar posse da herança, da terra. Deus sabe. Ele sabe das dificuldades que você vai enfrentar. Não é que você enfrenta hoje. Ele sabe de cada uma das dificuldades que você vai enfrentar para servi-lo, em humildade, muitas vezes em lágrimas. Mas ainda assim Ele está dizendo a você nesta noite, prepare-se, passe, entre, é uma ordem, obedeça. E então, existe um segundo aspecto dessa missão dada por Deus a Josué. Está nos versículos 3, 4 e 5 de Josué 1 para aqueles que chegaram agora. Veja, a palavra diz, todo lugar em que vocês puserem, em que você puser, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém, diz o versículo 5, ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Mas, pastor, não consigo enxergar a missão. Aqui não é uma declaração de vitória? Deus não está dizendo que isso vai acontecer? Afinal de contas, não está sendo dito pelo próprio Deus? Todo lugar eu daria a vocês. O território de vocês irá do Líbano até o poente. Ninguém vai poder resistir a você todos os dias da sua vida. Eu estarei com você, eu não deixarei você, eu não abandonarei você. Entenda, de fato, Deus havia feito uma promessa aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e Deus havia renovado os termos dessa aliança e dessas promessas com Moisés, de que toda a terra que os israelitas pisassem, de fato, seria deles. Porém, preste atenção, a promessa já tinha sido dada. O que Deus está dizendo é que cabia agora ao povo da aliança, cabia agora aos israelitas conquistarem, tomar posse da terra, chegar na terra e reivindicar o que é seu. A promessa já tinha sido feita. A missão que Deus está dando ao povo, sob a liderança de Josué, é esta: vão, entrem, passem o Jordão e entrem na terra. A terra é de vocês. Deus está dizendo, vão buscar, vão tomar posse. O Senhor vai utilizar aqui na passagem a etnia dos hititas, os heteus, para simbolizar todos os povos que habitavam em Canaã naquela época, para simbolizar as tribos cananeias. Mas ainda assim Ele está dizendo, apesar de vocês não encontrarem essas terras desocupadas, vocês vão encontrar essas terras ocupadas, vão e peguem. Canaã é de vocês. A promessa já tinha sido dada. Agora vocês têm que ir tomar posse. O que nós estamos vendo nesses versículos não é a vitória, mas é a promessa da vitória. Deus está dizendo que a provisão que eles precisam para ser vitoriosos, Ele já tem. A presença pessoal do Senhor dos Exércitos. Deus disse, eu estarei pessoalmente com vocês. Mas para falar mais sobre isso, nós precisamos entrar nos versículos 6 ao 8.
quando Deus ordena a Josué e, consequentemente, ao povo uma conduta, um modo de se comportar, de viver. Veja, o versículo 6 a 8 diz: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Que conduta é essa que Deus está requerendo do líder, do novo líder da nação, do novo líder do povo, chamado Josué? A conduta é esta. Ela é baseada na promessa, na exortação que Deus renova. Porque antes de Moisés morrer, Deus já havia feito essa exortação exatamente igual através dos lábios do próprio Moisés. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Deus disse, através de Moisés: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, vos deixará, não vos deixará, nem vos desamparará. Ou seja, Deus está exortando novamente a Josué, ao povo: sejam fortes e corajosos. O que o Espírito Santo está nos ensinando, unindo os versículos anteriores a estes versículos, é que a propriedade da terra, a propriedade, o direito da posse, dependia da fidelidade de Deus em suas promessas. Será que a posse era garantida, baseada na fidelidade de Deus? Sim. Então a propriedade dependia da fidelidade de Deus, mas a ocupação da terra dependia da fidelidade do povo à aliança que Deus estabeleceu. Uma aliança estabelecida por uma parte superior, que é Deus, que é Yahvé, mas uma aliança de dupla responsabilidade. Deus se mantém fiel à sua aliança, assim como também o povo precisa se manter fiel à sua aliança. E Moisés já tinha sido usado por Deus para estabelecer novamente, para relembrar os termos desta aliança. O capítulo 28 de Deuteronômio é dedicado só a isso. Sobretudo dos versículos 1 ao 14. As bênçãos provenientes da obediência, ou seja, da fidelidade do povo de Deus à aliança. Eu quero ler apenas os 3 primeiros versículos, para que você lembre. E se você nunca ouviu, para que você possa ouvir. Veja o que Deus diz: se atentarem em ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será tu na cidade e bendito será no campo. E ele vai continuar falando sobre as bênçãos. Mas por outro lado, e você crente já sabe disso, nós sabemos, se o povo de Deus fosse infiel, também viriam consequências. Os versículos 15 e 16 de Deuteronômio 28 fala: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições e sobre ti te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito será no campo. Este é o princípio bíblico que está sendo estabelecido novamente pelo Espírito Santo através dessa passagem da vida de Josué. E este princípio bíblico da bênção proveniente da obediência, da maldição proveniente da desobediência, ele é tão vivo, ele é tão permanente, ele não ficou em Josué, não ficou com o povo do Antigo Testamento, que ele vai traspassar, que ele vai ultrapassar o contexto tribal da antiga aliança e vai tomar o seu lugar definitivo, representando as bênçãos espirituais que são provenientes da salvação. Ele diz a Josué: você fará este povo herdar. A expressão herdar é obter por posse garantida. É a mesma expressão que é utilizada em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Aqui no contexto de Josué, a promessa da terra prometida e a posse da terra prometida. Em Pedro, a salvação
e as promessas das bem-aventuranças espirituais que são provenientes da salvação. Veja, 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, veja, para uma nova e viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora o versículo 4. Para uma herança que não pode ser destruída, aleluia, que não murcha, que não fica manchada e que está reservada nos céus, Pedro diz, cheio do Espírito Santo, para vocês. Perceba a igreja do Senhor, perceba a conexão que o Espírito Santo faz nestas duas passagens. A terra prometida está para a salvação, assim como conquistar a terra está para eu e você nos apropriarmos das bênçãos provenientes da salvação. Ou seja, em outras palavras, o que o Espírito Santo está nos ensinando é isso. A terra é de vocês. Eu dei a vocês. Não se importem com as dificuldades que vocês vão enfrentar para conquistar a terra. Entrem e tomem posse. Ela é de vocês. Da mesma forma, o Espírito Santo está nos dizendo, vocês estão salvos. Eu salvei vocês. Portanto, independentemente das dificuldades que vocês vão enfrentar na vida de vocês e nesse processo chamado santificação, peguem, se apropriem das riquezas espirituais, todas elas, sem exceção, nenhuma delas fica de fora, é tudo de vocês. Não são dadas a vocês pelos méritos de vocês, pelo tempo de igreja, pela ocupação, pela função, pela condição social, pelo nível intelectual. Não. Vocês foram salvos pela graça e todas as riquezas espirituais são de vocês. É tudo de vocês. A posse da herança está garantida na fidelidade daquele que prometeu. E é por isso que Pedro diz, não, a herança não pode ser destruída. Porém, tomar posse está sempre ligado à fidelidade ou à infidelidade à aliança. Muitos cristãos ficam desanimados na caminhada da fé, às vezes até desistem de vir para a igreja e se perguntam por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Às vezes até questionam se Deus de fato se importa, existe. Mas eu penso, à luz da palavra de Deus, igreja, que a pergunta que deve ser feita não é por que as promessas de Deus não se cumprem. Não é essa a pergunta. A pergunta que se deve fazer é, eu estou sendo fiel ao meu Deus? Eu estou sendo fiel aos termos da aliança? Eu tenho levado Deus a sério? Eu não só falo sobre Deus nos meus lábios, mas eu não amo no meu coração? Isso é que deve ser perguntado. Eu sou fiel, eu me humilho, porque Ele é maior do que eu, diante do Deus Todo-Poderoso, que me chamou e fez uma aliança comigo. Como eu devo me conduzir? Segundo esses versículos, seja forte e corajoso, disse Deus a Josué, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei. Percebem? A requisição de Deus para a conduta de Josué, para ser forte e corajoso, não era para a guerra. Seja forte e corajoso para guerrear. Não, está no texto. Seja forte e corajoso para cumprir toda a lei. Para cumprir toda a palavra. Para cumprir toda a vontade de Deus, não se desviando nem 1 milímetro, nem para a direita e nem para a esquerda. A responsabilidade de Josué e do povo era essa, a conduta era essa, obediência inabalável à lei de Deus, à palavra de Deus. Esta seria a chave para o sucesso de Josué e do povo. Esta é a chave para o meu e para o seu sucesso, para o meu e para o seu progresso espiritual na fé. Fidelidade inabalável à vontade de Deus. Perceba, caminhando para o fim da nossa mensagem, que receber
Conhecer a lei dada a Moisés foi apenas o primeiro passo, a primeira etapa. Praticar essa lei recebida, praticar essa lei conhecida, era o que tornaria esse povo vitorioso, vencedor. Então fica fácil de entendermos que conduta é esta. O que Deus está querendo dizer quando Ele diz para mim e para você, seja forte e corajoso. A lição importante que nós estamos aprendendo é que não há maior forma de valentia diante de Deus. Não há maior forma de valentia diante do seu cosmo, de toda a sua criação, do que eu e você sermos fortes, corajosos, conforme o termo hebraico, ousados, em todas e quaisquer circunstâncias, nos apegarmos firmemente à palavra de Deus, como a nossa única e suficiente regra de fé e de conduta. Não existe maior valentia, maior ato de heroísmo aos olhos de Deus do que estar apegado firmemente à sua palavra. É isso que expressa a fortaleza dos servos de Deus, das servas de Deus. É isso que o Senhor requer de nós, espera de nós. Moisés havia deixado a lei, a palavra escrita, essa regra de fé para o povo da aliança. E Deus está dizendo a Josué, você já recebeu. Assim como Ele está dizendo a você hoje, como igreja, você já recebeu a palavra. O livro da lei já está na sua mão. Agora, Ele diz a Josué, medite nesse livro de dia e de noite. Como novo líder do povo, Deus está dizendo a Josué, reflita constantemente nesta palavra, para que então você possa lembrar das suas responsabilidades, para que então você possa encontrar o encorajamento que você precisa para cumprir essas responsabilidades. Você quer ser lembrado das suas responsabilidades diante de Deus? Você quer ter força, coragem para cumprir essas responsabilidades? Medite na lei de Deus, de dia e de noite. Não cesse de falar. Há uma ligação direta entre esta ordem com a outra, medite. Porque muitas pessoas olham para essa expressão, não cesse de falar, e veem Josué como um grande pregador, como um grande orador, como um grande doutrinador. Mas não é isso que essa palavra está dizendo aqui. A palavra falar tem íntima ligação com meditar. É uma palavra hebraica que significa literalmente murmurar ou sussurrar. Quando Deus está dizendo a Josué, não cesse de falar deste livro da lei, Deus está dizendo a Josué o seguinte, não cesse de murmurar, não cesse de sussurrar, não cesse de falar deste livro para você mesmo. Aqui esse termo se refere ao costume de sussurrar enquanto se reflete, enquanto se pensa, enquanto se medita. Quando alguém medita continuamente na palavra de Deus, traz a sua própria memória, a si mesmo, está constantemente sendo o quê? Fortalecido, encorajado nesta palavra. Pastor, eu preciso de força, eu preciso de coragem, pastor. Medite na palavra, sussurre ela para você mesmo. Eu já disse isso aqui em algumas ocasiões, reuniões de oração. Não está tendo forças para orar? Abra os salmos e ore os salmos. E deixe com que a meditação na palavra de Deus fortaleça e encoraje você. Eu garanto a você, pela palavra de Deus, que você vai terminar esse ato de devoção diferente de quando começou. Medite para ser fortalecido e encorajado. E quanto mais eu e você somos chamados para o serviço na casa de Deus, mais necessidade nós temos de conhecer e meditar nessa palavra, para sermos fortalecidos, encorajados e qualificados para cumprir os nossos deveres. Essa é a conduta ordenada por Deus e que certamente traz bênção sobre aqueles que assim obedecem. Então, por fim, Josué ouve que se ele e o povo agissem desta maneira, eles teriam uma garantia. Está no versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
A palavra temer é literalmente tremer. É interessante isso. Pode soar desrespeitoso para um homem valente de guerra como Josué. Deus dizendo, não trema não, viu? Não fique desanimado. É isso que o segundo termo quer dizer, assustado. Não é isso que eu ordenei a você? Deus está perguntando, então cumpra. Tudo que Josué recebeu até agora não foram conselhos de Deus. Ele estava recebendo ordens do seu Senhor e do seu rei. E ele está ouvindo, preste atenção nisso, igreja do Senhor, estamos terminando o sermão. Temer, tremer diante das dificuldades, das adversidades, expressaria a falta de confiança em Deus. Quando eu e você trememos diante dos desafios da fé, nós estamos dizendo que esses desafios são maiores do que o nosso Deus. Nós estamos dizendo, eu tremo diante desse problema, porque não há quem possa me livrar dele. Eu não posso superá-lo. Você está dizendo que Deus é inferior a isso que está cometendo você. Não, Deus diz, seja forte e corajoso. E em 3 versículos, 6, 7, 9, ele repete isso 3 vezes. Seja forte, seja firme, mostre, aplique força, resolução, seja corajoso, seja bravo, seja robusto, seja determinado, determinada, que ninguém demova você desse propósito. De qual propósito? De ter na lei do Senhor a fonte da sua meditação, do seu encorajamento e do seu fortalecimento. Portanto, igreja do Senhor, nós olhamos para esta passagem e nós observamos que ela contém para nós os princípios essenciais, necessários para o nosso sucesso espiritual, em todas as épocas, independentemente das circunstâncias que nós enfrentemos. Se nós pudéssemos resumir tudo aquilo que o Senhor nos falou hoje, nós resumiríamos dizendo o seguinte: a terra é nossa. Nós não devemos temer. Nós devemos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos para cumprir fielmente cada ordem de Deus em sua palavra, sem titubear, sem tremer, sem se assustar. Em outras palavras, nós fomos salvos. Nós não devemos temer. Nós devemos e podemos nos apropriar e nos enriquecer, segundo Paulo escreve aos Efésios, com as riquezas espirituais das regiões celestes. Mas como de modo prático, pastor, eu posso me enriquecer? Como eu posso me apropriar dessas riquezas celestes espirituais? Eu posso listar aqui algumas. Eu tive que parar, porque são tantas, que o sermão seria pequeno. A primeira delas é você ter acesso ao trono da graça. Já falei sobre isso talvez em outra ocasião. Talvez você não tenha acesso a uma grande figura pública, uma grande autoridade deste mundo, mas você, se foi alcançado pela graça, se você reconheceu os seus pecados e disse, eu não tenho condições de me salvar, apenas Cristo pode me salvar. E se você se humilhou na sua presença, olhou para as suas mãos marcadas pelos cravos e disseram, tu és o meu Senhor e o meu Redentor, se você creu com o seu coração e se você confessou com a sua boca, você tem acesso ao trono da graça, livre acesso. Você pode chegar diante desse trono de modo reverente, mas também de modo ousado. Você pode experimentar, meu irmão e minha irmã, de uma próspera vida de oração. Você pode experimentar de uma frutífera comunhão com a sua palavra, de você ouvir a voz do seu Deus quando você se achega à sua palavra, quando você medita no seu livro. Você pode se apropriar desses benefícios espirituais fazendo o que você está fazendo aqui hoje, vindo para a igreja, desfrutando de comunhão, não andando mais sozinho, mas tendo uma família da fé. Você pode desfrutar dessas riquezas
Você pode, sinceramente, ser vitorioso e vitoriosa na sua luta contra o pecado. Veja quantas riquezas. É de vocês. Deus está dizendo. Tudo isso não são partes, frações, porções. É tudo de vocês, porque eu salvei vocês. Essas bênçãos são advindas dessa salvação. A salvação já é de vocês por propriedade, por herança. Por isso nós não devemos ser tímidos. Lembra da passagem do Senhor dormindo no barquinho, que foi solapado pela tempestade? Os discípulos o acordam de modo amedrontado. E no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 40, o Senhor volta-se para ele e diz: por que vocês são assim tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? Em outras palavras, como é que vocês não são cheios de fé? Eu salvei vocês, eu mudei a disposição do coração de vocês, eu coloquei no seu coração, Pedro, a convicção de que você é um pecador. Como é que você não ainda tomou posse? Como é que você não passou ainda o Jordão? Como é que você ainda não lutou contra as dificuldades dos cananeus, dos hititas, e não tem a sua vida permeada pela fé que eu dei de uma vez por toda a você? Não sejam tímidos, diz o Senhor. Sejam fortes e corajosos. Não se desviem, não importa o perigo, mas pastor, eu não estou vendo o que está vindo ali à frente. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se a palavra de Deus manda você ir em frente, vá. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Quantos podem dizer amém por isso? Porque o Senhor será conosco. Não importa as guerras, as dificuldades que nós tenhamos que enfrentar. Assim como ele disse a Josué, ele diz a mim e a você. Como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não deixarei você. Eu não abandonarei você. O Senhor nos diz nessa noite: não tema, nem se espante. Não foi isso que eu ordenei a você, diz o Senhor. Sejam fortes e corajosos. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por ter falado conosco por meio de Tua palavra. Aplique-a, ó Espírito Santo de Deus, aos nossos corações, nos ajudando a sermos servos e servas, homens e mulheres de Deus, corajosos e fortes, não em si mesmos, mas na Tua palavra. Nos ajude a cada vez mais termos consciência da herança que não se pode corromper, que não pode ser destruída e que nos foi dada, de modo que nós nos apropriemos de cada joia, de cada pérola, rubi, diamante, esmeralda, que nós sejamos adornados pelas riquezas espirituais provenientes da salvação que o Senhor nos deu. Aqueles que ouviram a Tua palavra nesta noite e que ainda aqui não têm um compromisso contigo, mais uma vez te suplico, Senhor, fale aos seus corações, de modo que reconheçam os seus pecados e queiram servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Assim eu te oro e agradeço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.